Pois não, turma, vamos lá. Nono ano, matemática, primeira unidade, bloco 2, né? Nosso segundo bloco, dando continuidade aos nossos conteúdos. O conteúdo desse bloco é o que? Raiz enésima de um número real, da página 36, propriedades do radical na página 38 e as propriedades gerais, né, da radiciação na página 38 a 40. Nós temos dois exercícios nesse bloco, né? O exercício da página 37 e o exercício da página 40. A gente vai fazer a resolução desse exercício aqui gradualmente, tá legal? E aí eu vou dar algumas pinceladas nele. Vamos tentar resolver o primeiro exercício hoje e vou deixar o segundo exercício para a próxima semana, ou dar uma leve adiantada aqui, porque o da próxima semana é um pouco mais puxado, tá legal? E aí deixo com vocês, para vocês passarem para o caderno, transcrever tudo e tentar a solução dos demais quesitos que ficarem. Bom, os radicais, né? A raiz enésima de um número real. O que é a raiz enésima de um número real? É a possibilidade de encontrarmos todas e qualquer raiz a partir de um determinado número, né? Por exemplo, a gente conhece muito as raízes quadradas de números inteiros, ou principalmente de números naturais, né? Mas não necessariamente a gente trabalha muito com outras raízes, raiz quarta, raiz quinta, raiz sextas, né? E também a gente deixa muito de lado um pouco das raízes decimais ou as raízes fracionárias, né? Então a gente, nesse contexto, nesse conteúdo, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho a partir desse propósito, tá bom? De como resolver essas raízes. Lembrando que no contexto dos números reais, eu nunca vou encontrar uma raiz par, quadrada, quarta, sexta, oitava e assim por diante, de um número negativo, tá bom? Então nunca vou encontrar não é possível encontrar dentro dos números reais uma raiz par que satisfaça a esse desejo, né? A essa colocação de uma raiz par dentro dos números reais. E aí nós temos esse conteúdo aqui, né, dos radicais. Vocês podem fazer a leitura da página 36 do livro didático de vocês, tá bom? As possibilidades, ó. E aí lembrando que aqui a gente tem essa colocação. Olha, a raiz oitava de menos 256 não se define em os números reais. É uma forma de apresentar a solução. A raiz quarta de menos 81 também não se define, como a raiz sexta de menos 1 não se define. Mas se eu colocasse, por exemplo, a raiz quinta de menos 1, era possível encontrar, né? Qualquer raiz ímpar de número negativo é possível encontrar, mas a raiz par não. Beleza? Página 36, página 37, aqui tem alguns casos, esses casos específicos da radiciação, né? O importante é notar a diferença entre as expressões menos 9, menos raiz de 9 e raiz de menos 9, tá bom? Tomem cuidado com essa expressão. Quando o sinal de menos estiver fora da raiz, obrigatoriamente a raiz ali vai ser negativa, tá legal? Quando ele estiver dentro da raiz, aí sim, debaixo do radical, eu tenho que verificar se o radical mesmo é par. Se for, a gente não vai definir ele nos números reais, como está aqui, ó, tá legal? E aí nós temos outros casos, né? A probabilidade, como é que a gente pode encontrar na maioria das vezes a raiz qualquer de um número? Através do método de decomposição, tá bom? Através do método de decomposição, por meio dos números primos, tá legal? E aí nós temos um outro detalhe aqui, né? Uma observação, né? Todo número natural maior ou igual a 2 se define por raiz n de 0 igual a 0, ou seja, raiz 0, qualquer raiz 0 vai ser sempre igual a 0. Assim também como qualquer raiz de 1 vai ser sempre igual a 1. Estou vendo alguns alunos colocando a dificuldade de conexão. Saia e volte novamente e tente fazer esse passo a passo, beleza? Vamos então para o exercício, tá legal? Primeiro exercício da página 37, questão de 1 a 7, tá bom? Vamos analisar as informações para aí a gente ver o que é que está se pedindo, tá bom? Observe aqui. Quantas das expressões seguintes são definidas no conjunto dos números reais
a expressão IR, né? Significa conjunto dos números reais. Aí, vamos lá. É possível encontrar a raiz cúbica de 8? E aqui eu vou dizer definitivamente para vocês apenas o seguinte. Como é que eu posso analisar, professor, umas condições como essa? Eu só vou olhar para o radical, que é o número que está embaixo da raiz. Por radicando, aliás. Tá bom? Se o radicando for positivo, eu posso encontrar qualquer raiz aqui. Se ele for negativo, aí eu vou olhar para o radical. Se o radical for par, aí não posso. Se o radical for ímpar, aí beleza, eu posso. Beleza? Então vamos lá. É possível encontrar a raiz cúbica de 8? Sim, é possível sim. Então vou marcar aqui um X nessa aqui. Beleza? Está marcado um X. É possível encontrar com essa raiz. É possível encontrar a raiz quadrada de menos 1. Observe, nosso radical é negativo, menos 1, nosso radicando. E aqui era como se fosse raiz quadrada. A raiz quadrada, o expoente é 2, né? O índice é 2. Então, nesse caso, não é possível. Tá bom? Essa aqui não é possível. É possível encontrar a raiz quarta de menos 16. Observe que o nosso radical é negativo, né? O nosso radicando é negativo e o nosso radical é par. Então, também não é possível. É possível encontrar a raiz quinta de 32? Sim, essa é possível, né? E, inclusive é um número par, ou um número inteiro, né? Um número natural, é o 2. É possível encontrar a raiz décima de 1? Sim, também é possível, né? Então essas possibilidades aqui são reais. Agora, olha essa, a letra E. É possível encontrar a raiz cúbica de menos 125, observe que o número aqui está negativo, o nosso radicando é negativo, como o menos 1, como o menos 16, só que aqui tem o seguinte, o índice equivale a 3. Então, sendo um número ímpar, consequentemente, eu posso garantir que é possível. Diferentemente das duas aqui acima, dessas duas aqui, que não eram possíveis porque o índice das raízes delas eram índices pares, tá bom? Então, aí está demarcado quais são as expressões trazidas que são possíveis resolver dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Então, nessa não precisa fazer cálculo, mas eu preciso ter uma análise direta de como resolver os valores. Tá bom? Vamos lá. Olha o número 2. Quais dos números a seguir tem uma raiz quadrada definida dentro do conjunto dos números reais? Observe que nenhum aqui está debaixo do radical, né? Então vamos compreender aqui. 36, é possível encontrar a raiz quadrada de 36? Sim, esse é possível. Raiz quadrada de menos 64. Observe que todos que são positivos são possíveis, todos que são negativos não são possíveis, então esse não. Raiz quadrada de menos 81. Se fosse de 81 era 9, mas menos 81 não tem raiz quadrada dentro dos números reais. Raiz quadrada de 144, sim, temos que é 12. Raiz quadrada de 10, sim, temos. É um número entre 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque qual é o número menor que 10 que tem raiz quadrada? É o 9. Qual é o número maior que 10 que tem raiz quadrada? É o 16. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, o 10 está entre o 9 e o 16. Então, o resultado da raiz quadrada de 10 seria um número maior que 3 e menor que 4. Maior que 3, que é a raiz de 9, menor que 4, que é a raiz de 16. Então, não necessariamente eu tenho que dizer qual é o número, tá bom? Mas nesse caso aí sim, ele é possível encontrar. É possível encontrar a raiz quadrada de menos 4? Não, não é possível, porque se trata de um número negativo. É possível encontrar a raiz quadrada de 100? Sim. É 10, é o número exato, né? É possível encontrar a raiz quadrada de menos 9? Não, porque se fosse de 9 seria 3, mas de menos 9 ele não corresponde a um valor dentro do conjunto dos números reais. É possível encontrar a raiz quadrada de 25? Sim, é possível encontrar a raiz quadrada de 25, inclusive é o número natural 5. Tranquilo? Então, fácil de compreender aí, tranquilo, né? Questões simples. Vamos agora para a questão número 3, que já traz uma expressãozinha
Bacana. Essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ela é uma das partes que corresponde à equação de Bhaskara, que é um conteúdo que a gente vai estudar mais à frente, lá por volta da terceira unidade, segunda ou terceira unidade, quando a gente estiver trabalhando com a equação do segundo grau, tá bom? Então, essa expressão ela é um dos pedaços, digamos assim, da equação de Bhaskara. E aí vamos tentar definir o que se pede. Observe, quando o valor de A, tá bom? Quando A é igual a 10, B é igual a 21 e C é igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, definida no conjunto real, ou é definida no conjunto real, e qual o valor dessa expressão? Vamos copiar aqui essa expressão, vamos jogar ela aqui para baixo. Tá legal? Vamos lá. Pronto, tá aí a nossa expressãozinha. Tá bom? Deixa eu colocar ela aqui para o canto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza, tá aí a nossa expressão. O que é que vamos fazer? Vamos substituir os valores pelos valores aqui, ó, acima. Então, primeiramente, vamos colocar, repetir o radical. E aí nós temos b ao quadrado. B vale 21, então vai ficar 21 ao quadrado. Tá legal? Depois menos 4, vezes o valor de A, que é 10, vezes o valor de C, que é 8. Tá legal? Então ficou isso aí, ó. Raiz quadrada de 21 ao quadrado, menos 4 vezes 10 vezes 8. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu posso resolver a potência e posso resolver essa multiplicação. Tá legal? Então vamos continuar. Repito novamente a raiz. E aí eu resolvo. Quanto é 21 ao quadrado? Lembre-se, tá bom? Todo valor elevado à potência ou elevado a um quadrado, seja como for, é ele vezes ele mesmo. É a base e a quantidade de vezes indicada no expoente. Então, 21 ao quadrado, 441. Menos 4 vezes 10, 40. 40 vezes 8, 320. Vamos para frente. Opa! O que é que eu faço? Novamente, vamos incluir uma raiz. Eu tenho ali uma expressãozinha, né? Ou uma subtração. 441 menos 320. 440 menos 320 daria 120. Sobra 1, 121. E aí eu posso definir, né? Que a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Pronto. Tá aí a nossa solução. É possível definir esse valor nos números reais? Sim. Era possível desde aqui, ó, quando eu encontrei que a raiz seria de um número positivo. E qual é a solução dessa expressão? A solução dela é 11. Tá legal? Foi possível sim definir. Eu quero que tenham uma atençãozinha nessa questão, que essa questão aí faz parte, né, do contexto das avaliações. Vamos para a questão número 4, que se traz a mesma didática, né, de substituição, resolução do que está debaixo do radical e posteriormente resolução do radical. Vamos lá então. Agora só que a expressão já é uma expressão diferente, né? Digamos que fosse o produto da soma pela diferença de dois termos, do quadrado de dois termos. Eu tenho aqui x raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado, né? É definido no conjunto real quando x vale 13 e y vale menos 12. Ó, observa que y está um valor negativo. Mas vamos tentar definir essa expressãozinha a partir dela, tá bom? Vamos lá. Essa aí é a nossa expressão. Raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. O que é que eu preciso fazer? Vamos lá. Vamos manter o radical, tá bom? E vamos substituir os valores. X ao quadrado, x vale 13. Então vai ficar 13 ao quadrado. Então aqui, ó, 13 ao quadrado. Menos o valor de y é menos 12. Presta atenção nesse detalhe. Menos 12, tá bom? Fica entre parênteses, porque está negativo e tem outro sinal de menos ali. Então não posso misturar esses sinais. E aí ele também fica ao quadrado, tá legal? Agora o que é que eu tenho que verificar isso aqui? Prestem, olha a importância aqui que vocês precisam verificar. Eu não posso resolver esse menos com esse menos aqui. Porque lembra da aula anterior
onde eu falei que eu precisaria primeiramente resolver a potenciação para depois resolver a multiplicação. Então, esse menos com menos aqui se trata basicamente de uma multiplicação. Só que antes eu tenho que resolver essa potenciação aqui do menos 12 ao quadrado, tá? Não, do menos 12 ao quadrado. Então vamos lá. Vamos resolver as potências. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. Menos, aí sim. Menos 12 ao quadrado, eu preciso resolver separadamente. Tá bom? Então eu tenho que fazer dessa forma. Menos 12 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado ficar positivo. Tá legal? Então, se eu quiser, eu posso colocar isso aqui, ó, mais, mas se eu não quiser, como o resultado é positivo, ele não vai alterar, tá bom? Então, 12 ao quadrado, 144. Então, observe aqui que eu posso resolver dessa forma. Ou então, ao invés de eu colocar esse menos mais 144, eu só coloco menos 144. Tranquilo. Ah, professor, mas para onde for o sinal do menos 12? Vamos ver aqui para onde que vai esse sinal do menos 12. Deixa eu colocar aqui uma caixinha de texto só para mostrar para vocês como é que, para onde é que vai, né? O sinal do menos 12. Se eu colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Menos 12 ao quadrado, eu resolveria dessa forma, ó, turma. Menos 12, tá certo? Vezes menos 12. E aí, lembre, base negativa expoente par, resultado fica positivo. Ou então, menos com menos dá mais. 12 vezes 12, 144. Então, aquele sinalzinho do menos 12 ali, ele fica, na hora que eu faço o jogo de sinal, ele se transforma num sinal positivo. Tá bom? Então, aqui vou até fazer dessa forma mesmo. Deixar aqui, fica um pouco maior, mas vocês vão compreender de uma forma melhor. Beleza? O que é que eu faço a partir daqui? Vamos lá. Vamos manter a raiz, vamos extrair esse parênteses aí. 169, menos com mais dá menos, 144. E aí sim. Raiz quadrada de 169 menos 144 vai dar 25. É possível encontrar a raiz de 25? Sim, eu sei que é 5. Então, beleza. Tá bom? Isso aqui eu vou até deixar para facilitar para vocês o entendimento. Tá bom? Então, a solução da nossa expressão aí correspondeu a 5. Beleza? Tranquilo, né? Conteúdo simples. Vamos agora verificar essa outra aqui, ó, essa questão número 5. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto dos números reais, calcule o valor de cada uma. Bom, de antemão eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Nós temos aqui números decimais e alguns números decimais bem extensos, um pouquinho extensos, né? Só que eu vou orientá-los a não resolver com números decimais. A dica que eu vou dar para vocês é uma forma que facilita, na minha opinião, facilita bastante, justamente porque ao invés de vocês se forçarem e calcular com números decimais é mais complicado, a gente vai converter e vamos trabalhar com números fracionários, tá bom? Que é muito mais prático, muito mais tranquilo, tá legal? E aí como é que eu vou converter? Vamos lá. A partir daqui, a gente vai resolver isso para frente, tá bom? Então, já vou começar a colocar o sinalzinho de igual aqui. Deixa eu... Pronto, a partir daqui. Vamos lá. Observe que eu tenho aqui, ó, na letra A, 0,25, tá bom? Vamos estar utilizando esse valor inteiro, sem a vírgula, e aí a gente vai lembrar as questões decimais, centesimais e milesimais, tá bom? Ou seja, se eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar denominador 10. Se eu tiver duas casas decimais, denominador 100. Se eu tiver três casas decimais, denominador 1000, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Raiz quadrada, tá legal? Esse número 0,25, tirando a vírgula, vou ter apenas o 25, tá bom? Sobre o 0,25 tem duas casas decimais, então vou atribuir sobre 100, ou seja, o 1 e duas casas decimais correspondendo a 2 zeros. Igual, vamos agora separar essas raízes, tá legal?
vamos separar essas raízes. Na primeira, vou colocar uma raiz para o numerador e vou colocar uma raiz para o denominador, ou seja, raiz de 25 e aqui embaixo, raiz quadrada de 100. Olha como fica fácil. Eu sei qual é a raiz quadrada de 25? Sei, é 5. Eu sei qual é a raiz quadrada de 100? Sei, é 10. Pronto, então eu tenho 5 décimos. Pronto, basta eu dividir. Se eu vou e divido 5 dividido por 10, eu vou encontrar 0,5. Então observe, ó, que eu já encontro o valor da raiz decimal, mas a partir de uma fração. É muito mais fácil fazer dessa forma. Tá bom? Vamos para esse. Olha aqui, eu tenho a raiz cúbica de 0,008. Raiz cúbica. Vamos lá. Então eu preciso fazer isso aqui, ó. Só um instante. Pronto. Tirando as casas decimais, aqui eu teria apenas o 8. E aí, como eu tenho 3 casas decimais, eu vou colocar 1 e 3 zeros. Ou seja, raiz cúbica de 8 sobre 1000. Continuando. A gente então vai separar cada raiz aqui, ó. Vamos ter a raiz cúbica de 8 em cima. E vamos ter aqui embaixo a raiz cúbica de 1000. Tá bom? Pronto. Aí eu vou compreender. Quem é a raiz cúbica de 8? Qual é o número que eu multiplico por ele 3 vezes para dar 8? É o 2. Qual é o número que eu multiplico por ele 3 vezes para dar 1000? É o 10, porque 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, beleza, eu tenho aí 2 décimos. Como é que eu represento 2 décimos? 0,2. Então, uma forma bem simples de resolver, né? Já para essa letra C, observe aqui, a letra C eu posso resolvê-la de duas maneiras, tá bom? Uma, simplificando o índice e o expoente. Outra, simplificando diretamente, né? Ou resolvendo diretamente a nossa raiz, né? Posso aqui, ó, a partir daqui fazer o seguinte. Vamos lá, raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Quanto é menos 8 ao quadrado? Base negativa, expoente par, resultado fica positivo, 64. Qual a raiz quadrada de 64? 8. Pronto. Só isso, né? Olha esse aqui. Esse vai remontar, né, ao nosso conteúdo aqui, ó. Lembrando essa partezinha aqui do conteúdo, ó. Quando o sinal estiver fora do radical. Tá legal? Quando o sinal estiver fora do radical. Lembre que, independente da raiz que for, ó, se o sinal de menos estiver fora do radical, é possível resolver sim, dentro dos números reais. Então aqui, ó, já começo com o sinal. E quem é a raiz quadrada de 100? 10. Ah, professor, mas eu tinha dito que não existia raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Beleza, eu disse. Mas observe que aqui, ó, o radical é positivo. Tá bom? A nossa expressão aqui é positiva. Quer dizer, ela já começa com o sinal de menos, a expressão é negativa, mas a radiciação é positiva. Então, beleza, o meu resultado vai ser negativo e o resultado da expressão é positivo. Então fica dessa forma, menos 10. Outra, raiz sétima de menos 1. Raiz sétima de menos 1. Eu disse aqui, raiz ímpar é possível sim. A raiz qualquer de 1 vai ser 1. A raiz qualquer de menos 1, desde que o expoente seja ímpar, que é o índice seja ímpar, então também é menos 1. E esse, a raiz cúbica de menos 125, a raiz cúbica de menos 125, a gente vai expressar da seguinte forma, né? Se eu fosse decompor aqui, o 125 iria ser 5 ao cubo. Então, uma forma de decomposição, eu já vou encontrar direto aqui para vocês. Deixa eu fazer essa decomposição aqui. Acho que a gente vai trabalhar um pouquinho de decomposição aqui mais à frente. Isso. A raiz cúbica de 125 seria 5. A raiz cúbica de menos 125 seria menos 5. Essas expressões são possíveis de resolver. Então, lembrando, ó, quando o índice da raiz for ímpar e a base, que é o radicando, é negativa, é possível resolver.
Mas se a base é negativa, que é o radicando ser negativo, e o índice da raiz for par, a esse não é possível resolver dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Essa é a complementação. Se não me engano, aqui diz questão de 1 a 7, mas é questão de 1 a 5. Tá legal? Esse exercício é só do 1 ao 5. Beleza? Vamos tentar adiantar um pouquinho o próximo exercício da página 40. E assim na próxima semana a gente já alivia um pouquinho. Mas eu só vou dar algumas orientações para vocês, né? Um quesito, né? Uma letra aqui por quesito, pelo menos o primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Talvez aqui no quinto, e deixar os outros para vocês tentarem fazer, já adiantar para a próxima aula. E aí a gente vai para a nossa avaliação complementar. Beleza? Vamos analisar o material aqui da página 40. Pronto, as propriedades do radical. Esse material aqui que vocês vão encontrar a partir da página 38, tá legal? Então, vamos compreender quais são os elementos do radical. Os elementos, nós temos o radicando, que é o número que se deseja calcular a raiz dele, e o índice, o número que indica o tamanho da raiz, né? No radical, raiz de 5, por exemplo, aqui, raiz quadrada de 5, o índice é 2, não apresenta quando o índice é 2, tá bom? Não existe raiz 1, desde já, e o radicando é 5. No radical, a raiz cúbica de 10, o índice é 3 e o radicando é 1. As propriedades, elas trazem unicamente umas formas de resolução diferentes, ou seja, toda vez que o expoente do radicando for semelhante ao índice da raiz, eu posso simplificar. E dessa forma, a base da potência, representada pelo radicando, já é a nossa solução. Essa é a nossa primeira propriedade, tá bom? Ou seja, raiz n de a elevado a n é igual a a. Tá bom? A segunda propriedade é o seguinte: eu posso sempre multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando, o índice da raiz e o expoente do radicando, por um mesmo valor, que eu não vou perder o contexto da minha radiciação. Tá legal? Isso é uma forma de simplificação. A nossa terceira propriedade é que, quando existe raiz sobre raiz, basta eu multiplicar esses índices e encontrar a solução. Tá bom? Raiz sobre raiz, basta eu multiplicar esses índices e encontrar a solução dessa raiz. Por exemplo, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, eu posso muito bem resolver separadamente, como por exemplo, a raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz cúbica de 8 é 2, como eu também poderia multiplicar 3 vezes 2 dá 6 e a raiz sexta de 64 também é igual a 2. Tá legal? A gente vai ver isso aí. E a quarta propriedade, né? Raiz enésima de a vezes b eu posso multiplicar ou dividir separadamente, como a gente fez aqui nessa parte do exercício, ó, como a gente fez aqui. Tá legal? Nesse caso é um processo de divisão, mas se for de multiplicação também é possível fazer. Beleza? E a nossa quinta propriedade é semelhante à propriedade 4, né, que lá multiplicava, aqui é apenas o processo de divisão. Vamos lá? Vamos para o exercício. Esse exercício eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver apenas uma questão de cada, tá bom? E o restante é com vocês aí. Eu vou repetir a nossa raiz aqui, justamente só para vocês compreenderem, tá bom? Observe que eu tenho aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado a 5. Então vou repetir aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado a 5. Observe que o índice da raiz aqui é 5 e que o expoente ali da base também é 5. Então vou simplificar, tá bom? Isso aqui eu vou simplificar. E aí dessa forma eu posso extrair o radical. Então a raiz quinta de 3 elevado a 5 é igual a 3. Então fica dessa forma, fica só igual a 3. Beleza? Porque eu simplifiquei o índice e o expoente. Desenvolva o restante, tá bom? Agora observe esse aqui, ó. Ele pede para a gente decompor o radicando em fator primo e em seguida usar essas propriedades radicais aritméticas para encontrar os valores das expressões. Ou seja,
Raiz quadrada de 49. Eu vou, na verdade, resolver aqui a letra B para vocês, né? Deixa eu inserir aqui. Vamos aqui. Vamos resolver esse 729. Tá legal? Ele é para a gente fazer a decomposição, se você observar, ele se trata de um número ímpar, né? Se é um número ímpar, a gente tem que começar a verificar se ele é possível dividir por 2. Não é. Nenhum número ímpar se divide por 2. Então, 729 é possível dividir por 3. Tá bom? É um processo de decomposição. Vai dar 243. Pronto. Então, 243. 243 só divide por 3, né? Que vai dar 81. Pá. Aqui. 81. 81 divide-se por 3, que vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. Esse é o processo que vocês precisam fazer. Eu estou resolvendo aqui a letra B, tá bom? Que é um pouco maior do que a outra. 9 dividido por 3, né? Vai dar 3. E 3 dividido por 3 resulta em 1. Pronto. Esse aqui é o processo de decomposição, tá legal? O que a gente vai aproveitar nessa questão aqui, é essa lateral aqui, ó, que eu estou colocando de vermelho. Tá bom? Pronto. O processo todinho, a gente pode observar aqui que eu encontrei uma única base, que é o 3, elevado à quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, encontrei 3 elevado a 6. Ou seja, encontrei o 3 6 vezes. Tá bom? Depois eu organizo tudinho aqui e mando para vocês. Então, essa expressão aqui eu vou trazer para cá, ó. Essa aqui é da letra B. Então, eu tenho raiz sexta de 729. Raiz sexta. O nosso índice é 6. De 729, que eu encontrei que 729 é 3 elevado a 6. Pronto. Se eu tenho o mesmo índice e o mesmo expoente, eu posso simplificar. Isso, eu já sei que o meu resultado é 3. Tá legal? Então, a partir daqui, vocês podem desenvolver tranquilamente qualquer raiz, tá bom? A partir dessas informações. Beleza? Depois eu organizo tudinho aqui e mando para vocês. Questão número 3, aí vocês podem desenvolver o restante. Questão número 3, observe, determina o valor do número, né, x, em que cada uma das igualdades sejam satisfeitas, né? Observe aqui que nós temos o seguinte, nós temos simplesmente uma expressão onde 12, tá bom? 12, o mesmo índice do outro lado ficou x e 8 ficou para 4, né? Eu posso simplesmente resolver isso por meio de uma equação, de uma questão de proporção, tá? Se eu quiser, a gente pode fazer da seguinte forma: 12 está para 8, ou seja, o índice sobre o expoente, 12 está para 8, da mesma forma que o x está para 4, ou seja, do índice para o expoente, do x está para 4. Cruza-se os valores, né? O velho ditado da matemática cruz credo, 8 está para x, e aí a gente multiplica, né? 8x, cruzando os valores, a gente teria, ó, 8x igual a 12 vezes 4. Logo ficaria 8x igual a 12 vezes 4, daria 48. E aí basta a gente dividir, né? 48 dividido por 12. E a gente encontra que x é igual a 48 dividido por 12. Só um minutinho aqui. Ou por 8. Não por 12, perdão. 48 dividido por 12 igual a 6. Mas uma outra forma também era o seguinte, ó.
O 8, para chegar no 4, eu dividi por 2. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6 também. Então, duas maneiras aí de você resolver. Uma, demonstrando todo o cálculo, e outra mentalmente, né? Ó, do 8 para chegar ao 4, eu preciso dividir por 2. Do 12, basta eu dividir por 2 e vou encontrar o valor de x. Da mesma forma aqui, ó. Do 15 para chegar ao 3, eu preciso dividir por 5. Então, do 5 para chegar ao x, eu dividindo 5 por 5, eu vou encontrar o valor de x. Tá bom? Vocês podem tanto montar o cálculo quanto fazer mentalmente. Beleza? Então, vou deixar esse quarto em diante para a gente conhecer na próxima aula. E aí a gente vai verificar a nossa avaliação complementar. Vou pausar a aula e a gente vai para as discussões agora no grupo.